Oi! Na aula de hoje a gente vai conversar sobre como definir e elaborar um protocolo. E o que é um protocolo, né? É uma forma de padronizar a assistência prestada. Muito diferente do que algumas pessoas acreditam, ele não vai engessar nem limitar a autonomia do médico, por exemplo. Muito pelo contrário, o protocolo vai trazer quais são as boas práticas recomendadas atualmente que precisam ser adotadas na organização. O protocolo também vai permitir que a organização se planeje para que os insumos, os profissionais, os equipamentos estejam disponíveis para que a assistência seja realizada conforme o que foi preconizado. Trabalhar sem protocolo, hoje em dia, é desperdício de dinheiro, de tempo e de energia. Porque se você consegue se planejar como organização, o valor investido pode ser avaliado, monitorado e você consegue ter um estoque afinado ao que de fato acontece na sua organização. Além do que, você consegue oferecer um cuidado melhor, muitas vezes eliminando retrabalhos e diminuindo a chance de tratamentos off-label, ou seja, não cientificamente validados, ou então diminuir grandes variações de terapias recomendadas para os pacientes. A gente pode dividir os protocolos em 5 tipos. O primeiro deles é o protocolo médico, ou o que eu gosto de chamar de diretriz clínica. São recomendações para diagnóstico e terapêutica de acordo com as boas práticas atuais. Você não precisa ter um número enorme de diretrizes clínicas, uma para cada patologia atendida na organização. Você vai selecionar as mais frequentes e elaborar esses documentos. Eles não requerem nenhum tipo de monitoramento em relação à adesão e devem ser revisados a cada 4 anos, ou então no momento em que houve alguma mudança importante nas recomendações que foram definidas. Esses protocolos costumam ser só para as equipes médicas, mas podem perfeitamente ser multiprofissionais quando for necessário. Agora, são documentos que são bem pouco acessados, mas que devem estar disponíveis para consulta. O segundo tipo de protocolo são os protocolos de trabalho ou procedimentos ou instruções ou rotinas. Os nomes são diversos, mas o objetivo é o mesmo: definir como o procedimento, o trabalho, a tarefa especial deve ser cumprida. Normalmente, esse tipo de protocolo vai ser voltado para equipes de enfermagem, equipes de nutrição, equipes da farmácia. E cada setor tem o seu protocolo, a sua instrução de trabalho. Ele também deve ser revisado com um intervalo máximo de 4 anos. E sempre que haja uma mudança no processo de trabalho naquele setor. Uma coisa importante: todas as vezes em que a gente vai gerar uma melhoria dentro da organização e vai modificar algum processo, essa melhoria deve ser planejada juntamente com a revisão desse procedimento descrito. Aqui a gente também não vai monitorar a adesão, tampouco vai ter indicador relacionado a ele. Em alguns momentos, a gente vai atrelar indicadores de produtividade a esses protocolos, mas não como forma de monitoramento do protocolo em si, mas como parte do processo de trabalho. Aqui também nós vamos identificar muitas vezes não conformidades,
porque são variações, desvios relacionados ao processo estabelecido no documento. E isso vai ser trabalhado de forma sistêmica ou então só pelo gestor da unidade. Sempre que você for avaliar esses processos, tenha às mãos a descrição do documento, para que você sempre se preocupe que esse documento represente de fato o que está sendo executado. O terceiro tipo são os protocolos de segurança. São padronizações dos processos que estabelecem barreiras para evitar eventos adversos. Esses protocolos são multiprofissionais e são recomendações que devem ser cumpridas na maioria das áreas da organização. Esse protocolo deve ser monitorado. Não necessariamente vai ser possível a gente identificar um indicador. Muitas vezes vai ser por observação direta, mas é importante monitorá-lo, mesmo que de forma amostral e intermitente. Aqui, o grande objetivo é buscar uma alta adesão, o que não quer dizer que a gente não vai olhar para o resultado. Acontece que medir o resultado desses protocolos é bastante difícil e não pode ser baseado na notificação de eventos adversos. O quarto tipo de protocolo que existe são os protocolos de ensaios clínicos. Os protocolos onde a assistência é absolutamente padronizada para se verificar a efetividade de uma droga ou da adoção de um determinado tratamento. Esse tipo de protocolo é super específico e é restrito a instituições de ensino que fazem pesquisa, tá certo? E o quinto e último protocolo é o protocolo que a gente chama de institucional ou protocolo gerenciado. Esse protocolo pressupõe uma implementação na organização como um todo e um monitoramento muito de perto em todos os pontos críticos da adesão a cada um deles e do acompanhamento do resultado obtido, sempre gerando melhorias. Todos esses protocolos pressupõem revisões sistemáticas e todas as vezes que houver alguma mudança grande na organização, eles devem ser lembrados e ao menos avaliados para ver se não é necessária nenhuma adequação. Agora, você viu quais são os tipos e por que é importante a gente conhecer esses tipos? Porque para cada tipo de protocolo, a gente vai conduzir a elaboração de uma determinada forma. E como já deu para perceber, a condução, o acompanhamento vai ser diferente. E aí, como é que a gente faz para elaborar então um protocolo? A primeira coisa é definir o perfil da organização. Quem são os pacientes, quais as principais faixas etárias, aonde eles estão inseridos, quais são as principais classes sociais, que tipo de vulnerabilidades eles apresentam, quais são as principais patologias que os levam ao pronto-socorro. Olhar também para o nosso perfil de colaboradores e de equipamentos disponíveis em termos de apoio diagnóstico, seja laboratorial ou de imagem. Isso é importante porque vão ser limitações ou possibilidades para a definição dos nossos protocolos. A segunda coisa importante é conhecer quais são as patologias de maior prevalência, gravidade ou risco. Então, quais são as patologias mais atendidas na organização? Quais são as patologias que mais geram internação? Quais são as patologias que têm maior mortalidade dentro da sua organização? E principalmente das patologias que se beneficiam de intervenções rápidas, né? Para que a gente tenha o protocolo o mais assertivo possível. Depois de estabelecidas essas duas questões, a gente vai definir qual é
o tipo de protocolo que a gente vai elaborar. Se é um protocolo de segurança, se só é necessário uma descrição de um procedimento ou se a gente vai trabalhar com um protocolo gerenciado. É importante que, ao definir esse tipo de protocolo, você também estabeleça a equipe que vai construir esse padrão. Por quê? Ela deve conter integrantes que representem todos os profissionais que deverão executar este protocolo. É bastante relevante esse ponto para facilitar no momento da implementação do protocolo. Se eles estiverem envolvidos, fica muito mais fácil. O próximo ponto é definir objetivos tangíveis, mensuráveis e metas que sejam SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo. Muita gente escolhe não colocar as metas descritas no documento, mas no momento em que você está estruturando esse protocolo, é importante saber qual vai ser o primeiro objetivo dele e qual vai ser a primeira meta a ser definida. Mesmo que a decisão seja aguardar o monitoramento e a mensuração obtida por esse protocolo para então estabelecer uma meta a ser alcançada. Mesmo que a decisão seja apenas medir esse protocolo e depois de avaliar os primeiros meses de mensuração, definir qual é a meta a ser alcançada. Não tem problema, pode ser assim, mas é bem importante que isso esteja claro no momento da discussão e definição do protocolo. Ao redigir o documento, vai ser importante você destacar qual é a abrangência e quais são os agentes. A abrangência é quais são os setores da organização que devem cumprir com aquele protocolo. Podem ser todos, podem ser setores específicos, o importante é que isso esteja registrado. Em relação aos agentes, a gente deve incluir qual é o tipo de profissional que deve cumprir com aquele protocolo e também destacar as restrições. As equipes de enfermagem possuem bastante clareza entre procedimentos que podem ou não ser realizados por técnicos. Então, é bem importante deixar isso em destaque quando for descrever os agentes. Depois disso definido, você vai entrar de fato no que deve ser feito. A gente deve se preocupar em estabelecer protocolos que sejam condizentes com o que a organização possui. Não adianta eu estabelecer um protocolo, por exemplo, de dor torácica, onde o paciente deve ser encaminhado para hemodinâmica, quando a organização não possui um serviço de hemodinâmica. A gente precisa ser congruente com o que está disponível, tá certo? Outra questão importante: se preocupe com o caminho a ser percorrido para que esse protocolo seja executado, tanto pelo paciente quanto pelo colaborador. Evite fluxos reversos, ou seja, o colaborador vai e volta para conseguir executar todas as tarefas estabelecidas para aquele protocolo. Outra questão importante é que tudo que for colocado no protocolo de fato seja viável para ser executado ali na assistência. Muito cuidado para não acrescentar burocracia sem acrescentar valor nenhum naquilo que está sendo proposto. Você também precisa definir como os registros desses protocolos vão ser realizados. Se for necessário, você pode elaborar um formulário de registro para ser utilizado na organização. Depois que foram definidas a sequência das etapas a serem executadas e todas as possibilidades de entraves e de dificuldades consideradas, você vai partir para a descrição desse protocolo em fluxograma. Não vão ser
100% dos protocolos que você vai conseguir traduzir em fluxograma, mas a enorme maioria deles é possível e, na verdade, é recomendado. Por quê? Muitas vezes a consulta do protocolo vai ser realizada no momento em que a gente precisa executar rapidamente determinada tarefa. Então, quanto mais visual, quanto mais fácil o acesso, melhor. Nada como um fluxograma para poder fazer isso. Depois que você descreveu o protocolo e colocou em fluxograma, é a hora de você decidir como esse protocolo vai ser monitorado. Ele pode ser monitorado por indicadores, por observação direta, por auditoria clínica, mas é importante que isso esteja descrito, né? Inclusive com a periodicidade das avaliações, das auditorias clínicas e das observações diretas, tá certo? Por quê? Porque todos os protocolos precisam ser independentes das pessoas. Não deve haver um protocolo que só é executado por uma equipe X ou por um setor Y se ele se propõe a ser organizacional, por exemplo. Não é prático, não é factível para uma organização permitir flexibilizações dos protocolos. Não estou dizendo que precisa ser super rígido, mas o protocolo é este. Se a gente vai sair do protocolo por uma justificativa plausível, é outra coisa. Agora, o protocolo é um só. Até porque as equipes médicas gostam de se desgarrar dos protocolos, mas os demais profissionais precisam ter orientação e essas orientações precisam ser claras. A meu ver, nem as equipes médicas deveriam deixar de cumprir os protocolos, a não ser que hajam justificativas absolutamente plausíveis. E por fim, ao descrever o protocolo, você vai registrar qual foi a bibliografia que foi usada como base. Mas veja bem que pode ser uma única bibliografia, uma recomendação da Anvisa, uma ferramenta do IHI, seja o que for, não tem problema nenhum. Desde que haja, o protocolo não pode ser estabelecido a partir da cabeça da Carol, da cabeça de alguma pessoa, ok? Ele precisa ter bases confiáveis, tá certo? De que aquele é o melhor caminho a ser conduzido. Bom lembrar que aquele protocolo de antigamente que tinha páginas e páginas de introdução não existe mais. Ele vai ser só utilizado na elaboração de protocolos de estudos clínicos que não estão de acordo com as nossas práticas. Ok? Ficou com alguma dúvida dessa aula? É só colocar nas perguntas, que deve estar aqui embaixo em algum lugar, tá certo? Nos vemos na próxima aula. Tchau!